Agora nós vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos, tá? Eu já dei um exemplo aqui no quadro para você entender do que eu estou falando. O ponto A possui coordenadas 1 e 2, conforme você pode ver aqui, né? O x dele é 1, o y dele é 2. Então, ó, 1 para o x, 2 para o y. Ponto B possui coordenadas 3 e 5, conforme você está vendo aqui, ó. 3 e 5, né? A formulazinha pronta, que é aquela que a gente tem que saber usar, porque é muito mais rápido de fazer as questões e tal, é essa aqui, ó. A distância é a raiz quadrada do x do b menos x do a ao quadrado, y do b menos y do a ao quadrado, tá? Então, a distância entre os pontos A e B seria essa distância em verde que você está vendo aqui, ó. Quanto que mede daqui até aqui em linha reta, tá? Então, olha só, o que você tem que fazer? X do B não é 3? X do A não é 1? Então, tu vai fazer assim, ó. Raiz quadrada, presta atenção, ó. X do B menos x do A. Então, 3 menos 1 ao quadrado, ó. Esse menos esse ao quadrado. O legal é que para utilizar essa fórmula, não faria diferença se você fizesse 3 menos 1 ou 1 menos 3, entende? É o x de um ponto menos o x do outro ponto. Tanto faz, porque está elevado ao quadrado. Então, se você fizer 1 menos 3, dá na mesma, né? Dá menos 2 ao quadrado, que é 4 também. Então, isso não faz diferença. Então, tá, ó. Agora, o y do B, que é o 5, o y do A, que é 2. Então, mais 5 menos 2 ao quadrado. Joia? Então, é assim que funciona. Então, a distância vai ser o quê? 3 menos 1 é 2. 5 menos 2 é 3. Não é isso? 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui, ó. Distância é igual a raiz quadrada de 4 mais 9. Ah, o que eu faço agora, professor? Nada. Raiz de 13 unidades de comprimento, né? Que não tem medida. Então, esse é o valor da distância entre A e B, tá? Raiz de 13. Qual é a moral? Qual é a lógica dessa fórmula? A lógica dessa fórmula é o Teorema de Pitágoras. É bem simples de entender. Ó, se eu quero calcular a distância daqui até aqui, eu posso fechar um triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo. Entende? Aqui, ó. Sendo que a distância do 1 até no 3 é 2. É só fazer 3 menos 1. Aqui, ó. X do B menos x do A. 3 menos 1. Olha aqui, ó. 2. 2 unidades de comprimento. E daqui até aqui, ó, é o 5 menos o 2. Porque do 2 até no 5, ó, 1, 2, 3. Então, 5 menos 2 dá esse 3 aqui, ó. 3 unidades de comprimento. Tá aqui o 3, ó. 5 menos 2, 3. E aí, se eu for fazer o Teorema de Pitágoras, d ao quadrado é igual, porque d é a hipotenusa, né? Lembra do triângulo retângulo? É igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá aqui o 4 mais 9 que você tá vendo, ó. Então, d ao quadrado é igual a 4 mais 9. E aí a raiz quadrada, porque esse elevado ao quadrado vai para lá na forma de raiz. Raiz de 13. Ah, professor, então se eu quiser fazer esse triângulo aqui, né, marcar essa medida e essa, para achar a distância, eu posso? Pode também. Aí você fica livre de utilizar a fórmula. Só que é muito ruim fazer assim, porque em cada questão você vai ter que ficar desenhando no plano cartesiano, marcando esse triângulo. Às vezes o ponto está aqui embaixo no terceiro quadrante, o outro está lá em cima. Então é meio ruim de fazer assim, tá? A melhor forma é usar essa fórmula aqui, né? Saber ela meio de cor, sabe? E utilizar ela prontinha. Então a gente vai utilizar essa fórmula nas duas questões que vem adiante, na alternativa A e B, e de uma forma bem rápida, para você ver como que você tem que fazer, de uma forma ágil e prática, tá? Mas está aqui a explicação da fórmula para você, tá bom? Ó, determine a distância entre os pontos abaixo, ponto A, 5 e 5, ponto B, 1 e 7. Ó, de forma bem prática e rápida, tá? Você não vai perder tempo com isso aqui, ó. Ó, é assim, ó, A. Distância é igual a raiz quadrada, tá? Aí é o x de um menos o x do outro. Na fórmula tá xb menos xa, não precisa ser assim. Ó, quanto é que é o x do ponto A? 5. Quanto é que é o x do ponto B? 1. É para fazer um valor menos o outro. Tanto faz fazer 5 menos 1 ou 1 menos 5. Você que escolhe. Isso não muda nada. É o x de um ponto menos o x do outro ponto. Então eu vou fazer 5 menos 1, tá? Então aqui, ó. 5 menos 1 ao quadrado, tá? Agora mais. Agora é o y de um ponto menos o y do outro. E tanto faz fazer 5 menos 7 ou 7 menos 5, tá? Como eu fiz 5 menos 1, eu vou fazer esse 5 menos aquele 7, tá? Olha lá, ó. 5 menos 7 ao quadrado. Então, bem rapidinho, olha que bonito que ficou. 5 menos 1 é 4. 5 menos 7 é menos 2. Olha, ó.
4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, né? Distância é a raiz de 20, porque somo 16 com 4, que dá para decompor em raiz de 4 vezes a raiz de 5, né? Você pode assistir isso na aula radiciação, não é isso? Então, raiz de 4 é 2. Então, ficou 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Essa é a resposta da alternativa A. É bem prático e rápido, tá? É assim que você deve fazer de forma bem rápida. Alternativa B. Para não precisar ficar desenhando no plano cartesiano, fazendo triângulo, isso não tem sentido. É só pegar os pontinhos e fazer isso, tá? Ó, C e D, eu quero a distância. O que você prefere? Menos 3 menos 5 ou 5 menos menos 3? É esse x menos aquele. Pode ser aquele menos esse. É o x de um menos o x do outro. Isso não faz diferença, tá? Eu vou fazer esse menos aquele, tá? Então, olha lá, ó. Distância é igual a raiz. Olha lá. Menos 3 menos 5 ao quadrado, tá? E aqui também, ó. Esse menos aquele. É menos, tá? Então, menos 4 menos 2 ao quadrado. Vamos lá? Beleza? Então vai ficar distância é igual a raiz quadrada. Menos 3 com menos 5 dá menos 8, né? Menos 4 com menos 2 dá menos 6, certo? Menos 8 ao quadrado é mais 64. Menos 6 ao quadrado é mais 36, né? 64 mais 36 deu raiz de 100. Ó, deu um número inteiro. Quanto é que é a raiz de 100? É 10, né? Então a distância entre os pontos C e D é 10 unidades de comprimento. Então alternativa A, 2 raiz de 5. Alternativa B, né? 10 unidades de comprimento, tá? Questãozinha diferente. A distância entre os pontos A5 e 2 e B8 e X é raiz de 10 unidades de comprimento. Determine os possíveis valores de X. Vamos lá? Então vamos à fórmula da distância, né? X do B menos X do A ao quadrado, Y do B menos Y do A ao quadrado, não é isso? Mas não precisa ser o X do B menos o X do A. Poderia ser o X do A menos o X do B. Isso não faz diferença conforme a gente viu antes, tá? Bom, o fato é que a distância é raiz de 10. Então, ó, no lugar do D, eu vou colocar raiz de 10. Igual, ó. Tá, vou lá, ó. Eu vou fazer o 8 menos o 5, ó. É o X desse menos o X desse. Mas poderia ser o 5 menos 8, tá? Ao quadrado. E ó, o x menos o 2, tá? Isso. Como eu tenho raiz dos dois lados, eu elevo os dois lados da equação ao quadrado, beleza? Então eu elevo ao quadrado desse lado e elevo ao quadrado desse. Isso faz a raiz ser eliminada. Eu posso cortar a raiz de 10 com esse quadrado e essa raiz com esse quadrado aqui. Então eu tenho que raiz de 10 ao quadrado virou 10. 8 menos 5 é 3. Mais x menos 2 ao quadrado, certo? Então aqui, 10 é igual a 3 ao quadrado, que é 9. X menos 2 ao quadrado, quem sabe a regrinha do produto notável pode usar. Quem não sabe, faz assim, ó. X menos 2 vezes x menos 2. Afinal de contas, uma coisa ao quadrado é ela vezes ela. X vezes x dá x quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Menos 2x mais 4. Né? Você pode ir no site assistir a aula polinômios, né? Onde eu explico essa parte aqui, né? Então fica o quê? X quadrado menos 4x mais 4. Olha só, então mais x quadrado menos 4x mais 4. Beleza? Joga esse 10 para lá negativo. Vai dar uma equação de segundo grau. Então, x quadrado menos 4x mais 4 mais 9. Traz o 10 para lá trocando sinal. Aí ele vai menos 10. É isso? Tá, daí vai ficar x quadrado menos 4x, 4 mais 9, 13, menos 10, 3. Mais 3 igual a 0. Joia? Então agora eu tenho que resolver uma equação de segundo grau, tá? Eu vou usar a técnica da soma e do produto, tá? Da soma e do produto. Então o que vai acontecer? Você pode assistir essa aulinha, tem aí no canal para você. Raízes de equações de segundo grau pela técnica da soma e do produto. A soma tem que ser o 4, que é o B com sinal trocado. Produto AC. A vezes C, no caso 3. Ó, aqui é 1A, né? Soma menos B, produto AC. Lembra, né? Eu quero dois números que somando eles dá 4 e multiplicando dá 3. Os valores são 1 e 3. Vai lá e assiste essa parte se você não sabe. Ou você pode usar a fórmula de Bhaskara também. No final tem que dividir pelo A, tá? O x uma linha é 1, o x duas linhas é 3. O A é 1, tá vendo? Então divide pelo A no final. Então,
Olha só, ele pede para encontrar os possíveis valores de x, não é isso? X pode ser 1 ou 3. Então a resposta final da questão é x igual a 1 ou x igual a 3. Eu tenho dois possíveis valores para o x, 1 e 3, tá? Determine o comprimento da mediana relativa ao vértice C do triângulo ABC abaixo. Tá aqui o A, o B e o C. Ah, professor, não precisa desenhar no plano cartesiano certinho onde fica o A, o B e o C? Pois é, nesse caso não tem necessidade, tá? Olha só, tem que saber o que é mediana, lá da geometria plana. Você pode assistir lá no site essa aula, né? A primeira aulinha de geometria plana eu explico isso, né? Ó, olha só. Mediana relativa ao vértice C. Mediana relativa ao vértice C é assim, ó. A mediana, ela parte do vértice e pega no ponto médio do lado oposto. Ponto médio, ponto M, ó. Isso aqui é a mediana que ele quer. Essa distância aqui, ó. Ela parte do vértice e pega no ponto médio do lado oposto. Ele quer a distância entre o C e esse ponto médio aqui, ó. Isso é mediana, tá? E a mediana relativa ao vértice C, ou seja, aquela que parte do C, né? Tem três medianas. Tem uma relativa ao vértice A, que seria essa, uma relativa ao vértice B, que seria essa, e a relativa ao vértice C, que é essa aqui, né? Ela também poderia ser chamada mediana relativa à base AB, tá? Ela também sai do AB, entende? Bom, a primeira coisa que eu tenho que achar é o ponto médio. Eu tenho que usar os dois conceitos que a gente aprendeu. Conceito de ponto médio e conceito da distância entre dois pontos. Ponto médio, lembra, é só somar e dividir por 2, não é verdade? Aqui o x é menos 1, aqui o x é 7. Então você faz menos 1 mais 7 dividido por 2. Aqui o y é 2 e ali é 6. Então 2 mais 6 dividido por 2. Conforme a gente viu na aula. Então, ó, menos 1 mais 7 dá 6 dividido por 2, 3. 2 mais 6 dá 8 dividido por 2, 4. Agora, eu quero a distância entre esse ponto aqui, 4 e 5, e esse ponto aqui, 3 e 4. Como é que eu faço essa distância de uma forma bem prática e rápida? Aquele jeitinho que a gente aprendeu, né? Raiz quadrada, não é verdade? O que você prefere? 4 menos 3 ou 3 menos 4? Tanto faz, né? 4 menos 3, pode ser? O de cima menos o de baixo, então, né? Aí tem que elevar ao quadrado, tá? E aí, 5 menos 4, né? Ó, ao quadrado, não é isso? Então a distância ficou sendo 4 menos 3 é 1. 5 menos 4 também é 1. 1 ao quadrado é 1, não é isso? Então a raiz quadrada de 1 mais 1. Então, distância ficou sendo raiz de 2. Então o comprimento da mediana relativa ao vértice C é raiz de 2 unidades de comprimento. Quando dá a raiz assim, deixa assim, tá? Então lembra, tá? Mediana parte do vértice e pega no ponto médio do lado oposto. Antes do último exemplo, eu quero que você vá ali embaixo agora do vídeo e clica no joinha para ajudar a gente a produzir mais material, né? Aproveite e deixa um comentáriozinho também que não custa nada, né? Vamos lá? Olha só. Exemplo 6. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo abaixo. Ah, professor, eu não sei o que é baricentro. Baricentro tem outro nome. Ele é também chamado de ponto G. Ah, professor, você vai me ensinar a achar o ponto G? Vou. Já achei muitos na minha vida. Vai ser só mais um ponto G. E ó, eu acho ele rapidinho, tá? Você também vai encontrar. Fica tranquilo, amiguinho. Olha só, presta atenção. Ó, o que é baricentro, né? Baricentro é o ponto de intersecção das medianas. Ó, medianas é o ponto. Ó, mediano o que é? Pega no ponto médio, lembra? Ó, ponto médio. Aqui também tem um ponto médio, não tem? Então isso aqui é outra mediana. Ó, aqui tem outra, entende? Então, baricentro é esse cara aqui, ó, também chamado de ponto G. Por que G, professor? Centro de gravidade, entende? Por isso ponto G, baricentro ou ponto G. Agora é bem fácil de achar o ponto G, tá? Faz o seguinte, ó. Você pega as coordenadas, soma e divide por 3. Ó, então, sem fórmula, tá? Nem vou botar a fórmula aqui pra você. Ponto G ou baricentro é isso aqui, ó. Quanto é que é o x do A? Menos 1. Quanto é que é o x do B? 7. Quanto é que é o x do C? 6. Viu? Não precisa ficar colocando no plano cartesiano uma questão dessa. Já tem os 3 vértices. Pode colocar assim, tá? Então, ó, o x desse e o x daquele. Tanto faz a ordem. Poderia ser menos 1 mais 6 mais 7. Não muda nada. O fato é que tem que somar os 3 valores do x e dividir por 3, né? E os 3 valores de y. 5 mais 6 mais 5. Ó. 5 mais 6 mais 5 e dividir por 3. É bem fácil. Então, para achar o ponto G,
Olha lá, ó, que eu falei, né? Ponto G, ou baricentro, menos 1 mais 7 mais 6. 7 mais 6 é 13. 13 menos 1 é 12. Então é 12 terços. E aqui, ó, 5 mais 5, 10 mais 6, 16. Então o ponto G é 12 terços e 16 terços, né? Vamos chamar de baricentro agora? Então, o baricentro é o ponto, ó, 12 por 3, 4. Né? 16 por 3 fica assim, não tem o que fazer, né? Fica na forma de fração. Esse é o ponto G ou baricentro do triângulo, né? Então, qual seria a fórmula do ponto G? A fórmula do baricentro, ó, baricentro, seria o quê? O x do ponto A mais o x do ponto B mais o x do C dividido por 3, não é isso? O y do ponto A mais o y do B mais o y do C dividido por 3. Mas eu não queria que você fizesse por fórmula. Eu quero que você pegue os valores de x, some e divide por 3, y some e divide por 3. Beleza?